Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre os processos pelos quais o Brasil passou no fim do século XX, que trouxeram novamente ao país um regime democrático. Em 1985, termina o regime militar brasileiro, que teve como último presidente João Batista Figueiredo, que foi sucedido por Tancredo Neves, que também foi sucedido por José Sarney. Depois da derrota da emenda Dante de Oliveira, no final do regime militar brasileiro, mais uma vez a eleição foi de forma indireta, ou seja, o povo não poderia votar. Nessa ocasião, haviam dois candidatos, que estão aparecendo aí na telinha de vocês, o Tancredo Neves e o Paulo Maluf. Nessa ocasião, o Tancredo Neves saiu vitorioso, porém ele acabou falecendo antes da posse e o poder foi entregue para o seu vice, o José Sarney. Então, o José Sarney é o primeiro presidente após o regime militar brasileiro. José Sarney ficou no governo de 1985 a 1990, que foi um período bem atribulado, com vários planos econômicos que fracassaram e trouxeram para o Brasil uma espiral de inflação sem fim, de recessão, de congelamento de salário. Ele elaborou planos econômicos para tentar vencer esse problema e estabilizar a economia brasileira, mas, infelizmente, não foi eficaz, pois não conseguiram resolver os principais problemas brasileiros, como a inflação. Alguns pontos positivos do governo de Sarney foi aí a criação da Constituição de 1988, que redemocratizou o Brasil, e também a criação e a instituição do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, um documento muito importante da consolidação da defesa dos jovens e das crianças brasileiras, que acabaram por ser protegidas por uma legislação mais forte. Olha aí o José Sarney aparecendo. Após as eleições indiretas, onde o José Sarney foi colocado na presidência por ser vice do Tancredo Neves, a eleição para presidente do Brasil, que ocorreu em 1989, foi um dos processos eleitorais mais disputados da história. A sucessão presidencial, com certeza, teria uma disputa bastante acirrada, com vários candidatos na primeira eleição, com voto direto, depois de 21 anos de regime militar. Veja aí no slide, gente, os nomes dos candidatos. Apesar do número alto de candidatos, a disputa ficou ali polarizada no segundo turno entre o Fernando Collor de Mello e o Luiz Inácio Lula da Silva. Então aí, à esquerda do vídeo, nós temos aqui o nome dos candidatos do primeiro turno e aqui o segundo turno, que foi uma disputa bem acirrada entre o Luiz Inácio Lula da Silva e o Fernando Collor de Mello. Fernando Afonso Collor de Mello foi o primeiro presidente do Brasil após o regime militar, eleito pelo voto popular. Ele nasceu aí no Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto de 1949, e apesar de ele ter nascido no Rio de Janeiro, ele fez a carreira política dele principalmente ali no estado de Alagoas. Teve uma formação educacional bem sólida e se formou em Ciências Econômicas na Universidade Federal de Alagoas. O Collor ele era apresentado como caçador de marajás, pois a sua grande promessa de campanha era reduzir os gastos do Estado brasileiro, tanto por meio do combate à corrupção de agentes públicos, como pelo combate aos privilégios de alguns representantes do Estado. Logo quando ele assumiu a presidência, ele lançou o Plano Collor, em março de 1990, plano esse que foi elaborado por Zélia Cardoso de Mello, que era a prima do Collor. O Plano Collor ele não era apenas uma mudança de moeda, que queria acabar com o cruzado novo e criar o cruzeiro. Ele tinha ali um grande problema, porque ele decretou o confisco. O que foi esse confisco? Ele confiscava o dinheiro dos cidadãos brasileiros depositados em conta poupança. Então, o Collor foi lá, ele confiscou tudo sob a alegação de que precisava combater os índices de inflação diminuindo o consumismo. Então, o plano Collor foi um fracasso, embora tivesse conseguido diminuir a inflação no primeiro mês.
porque nas semanas seguintes os preços continuaram a aumentar e os salários a diminuir. Em 1992, o irmão de Fernando Collor, o Pedro Collor, ele concedeu uma entrevista à revista Veja, na qual fazia uma denúncia apontando o envolvimento direto do presidente com o já conhecido escândalo PC Farias. A denúncia, do Pedro Collor, ele desencadeou uma série de investigações, tanto por parte da Justiça Comum, quanto por parte do Congresso Nacional, por meio de uma comissão de inquérito. As denúncias apresentadas no processo, somada aos dados que estavam sendo colhidos nas investigações, contribuíram para aumentar a pressão que os opositores do Collor estavam exercendo no Congresso. E no dia 29 de dezembro, teve início a votação do julgamento do impeachment no plenário do Senado, onde estavam ali reunidos cerca de 79 senadores, e era preciso que 2/3 dele votassem pela destituição do Collor. No dia da votação, antes que a sessão começasse, o Collor até chegou a enviar uma carta de renúncia para o Congresso por meio do seu advogado, só que não, mesmo assim, os senadores que estavam ali votaram, deram prosseguimento ao julgamento e o Collor perdeu aí seus direitos políticos. Os escândalos de corrupção fez com que o povo fosse para a rua, principalmente a juventude, que pintou a cara com as cores da bandeira do Brasil e escreveu cartazes de fora Collor. Tá aparecendo aí na imagem de vocês. Eles estavam pedindo o impeachment do Collor e que o Congresso cassasse o seu mandato e seus direitos políticos, e esse movimento ele foi ganhando cada vez mais força e o Congresso ele não tinha mais para onde correr. Então, apesar da confiança do Collor que o Congresso não cassaria os seus direitos, em setembro de 1992, o Congresso aprovou o processo de impeachment e o Fernando Collor de Mello foi cassado e perdeu seus direitos políticos por 8 anos. Com a renúncia de Collor, o seu vice-presidente assumiu a presidência, no caso, que era o Itamar Franco. Ele assumiu a presidência oficialmente em dezembro de 1992. Quando o Itamar assumiu, a grande questão que mobilizava o país era o retorno ao caminho da estabilidade econômica. Então, foi criado o Plano Real, que foi um grande plano de estabilização da economia brasileira, porque ele conseguia estabilizar a inflação a longo prazo, tornar a economia mais estável e ainda atrair investimentos estrangeiros ao país. O responsável pelo esse Plano Real foi o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, o FHC, que posteriormente candidatou-se à presidência e acabou saindo vitorioso.